tudo bem? Aqui estamos com mais um episódio da série Sapiens, onde mergulhamos fundo no fascinante mundo do livro Sapiens, uma breve história da humanidade. Hoje vamos desvendar os mistérios do capítulo Esqueletos no Armário. Preparados? Bora lá! Primeiro, vamos falar sobre a família diversificada do gênero Homo. Sapiens é como aquela reunião de família gigante, onde todo mundo é um pouco diferente. Tínhamos desde o grandalhão até o pequenino. Um caçador destemido a um pacífico coletor de plantas. Eles não estavam só em um cantinho do mundo. Não. Vagavam por ilhas, continentes, enfrentando climas dos mais variados. Mas no final do dia, todos eram humanos, membro do nosso clube exclusivo do gênero Homo. Muita gente acha que a evolução é tipo uma escada, onde uma espécie vai passando o bastão para a outra numa sequência certinha. Tipo, agora é minha vez, pode ir descansar. Mas não é bem assim que funciona. O Homo ergaster não virou Homo erectus, que não virou Neandertal, que não virou Homo sapiens. Pois é, então a evolução não é um jogo de estafeta. Você não sabe o que é um jogo de estafeta? Sério? Jogo de estafeta, também conhecido como corrida de revezamento, é um tipo de corrida em equipe, né? No atletismo. Nesse esporte, cada corredor percorre uma distância determinada e depois passa o bastão ao próximo corredor da equipe. A corrida continua até que o último corredor da equipe cruze a linha da chegada. É um evento que enfatiza tanto a velocidade individual quanto a coordenação e o trabalho em equipe, pois uma passagem de bastão mal executada pode desacelerar a equipe ou até mesmo desqualificá-la. Este esporte é comum em competições de atletismo, incluindo os Jogos Olímpicos. Mas não é dos Jogos Olímpicos que estamos falando, e sim desse capítulo incrível do livro Sapiens, de Harari. Imagina só, com quase 2 milhões de anos, várias espécies de humanos convivendo no mesmo planeta. Não era uma exclusividade de um povês, não. Era uma verdadeira festa da diversidade. Comparando com hoje, isso é bem esquisito. Só nós, os Homo sapiens, na pista! E aí, você deve estar se perguntando, por que será que a gente esqueceu desses nossos primos distantes? Pois é, isso dá um nó na cabeça. A gente, como Homo sapiens, acabou sendo o único sobrevivente dessa família tão variada. O que aconteceu com o resto da turma? Essa é uma pergunta que ainda mexe com a gente. Então, é isso aí, pessoal. Esse capítulo do livro nos faz pensar um bocado sobre como nossa família humana era diversificada e como, de alguma maneira, acabamos sozinhos nesta jornada. Deixa a gente assim com uma pulga atrás da orelha. Fiquem ligados para mais análises e descobertas dessa nossa aventura pelo livro Sapiens, ok? E a poesia não pode faltar, porque poesia tem tudo a ver com biologia e tantas outras disciplinas. Em terras antigas, sob o céu estrelado, desvendamos histórias de um passado guardado. No armário do tempo, esqueletos escondidos revelam segredos há muito esquecidos. Era uma família vasta, o gênero Homo, de feitos e mistérios, um imenso cromo, com membros diversos, cada um com sua maneira, alguns caçadores, outros da coleta na beira. Na linha da vida não há só uma estrada, evolução é um rio com várias ramificadas. Não é só Homo sapiens nessa história narrada, mas irmãos diversos em épocas marcadas. Do ergaster ao erectus, uma viagem sem fim, cada um com seu caminho traçado assim. Neandertais robustos, com sua força a brilhar, no palco da terra vieram todos atuar. Mas, entre tantos irmãos, uma questão a afligir. Por que só nós restamos para o futuro construir? Será que somos astutos ou apenas sortudos? Nesse jogo da vida, com seus muitos estudos, nas páginas da história, um mistério sem par. Como esqueletos no armário, nos fazem pensar a natureza da vida com sua mão a guiar. Nos deixa a lição, sempre há mais para explorar. Assim termina o cordel, com rima e emoção, contando a saga humana com arte e paixão. Na história de Sapiens, um capítulo a brilhar,
Nos esqueletos do passado, há sempre o que desvendar. Então, gente, se vocês quiserem saber um pouco mais sobre esse capítulo que eu li, fica aí, não sai não, que eu tenho muita coisa para falar sobre esse capítulo. Nosso livro aqui, Sapiens, que fala aí sobre a diversidade do gênero Homo e como ao longo da história várias espécies distintas coexistiram. Aqui está, gente, eu vou fazer um resumo legal, simplificado, para ajudar vocês a entenderem melhor, ok? Então, somos mais do que apenas Homo sapiens. Pois é, tradicionalmente pensamos em nós mesmos como os únicos humanos. No entanto, minha gente amiga, a verdade é que humanos se refere a qualquer membro do gênero Homo, não apenas aos Homo sapiens. Nosso gênero inclui várias espécies como Homo rudolfensis, Homo erectus e o Homo neanderthalensis. Esses eram nossos irmãos no sentido evolutivo, coexistindo em diferentes épocas e regiões. Certo? Adaptação a diferentes ambientes, pois estas espécies evoluíram de diferentes maneiras para sobreviver em diversos ambientes. Desde as florestas nevadas da Europa até as selvas da Indonésia. Uau! Os neandertais, por exemplo, eram mais robustos e musculosos, adaptados ao frio da era do gelo na Eurásia Ocidental. Este conceito expande nossa compreensão de humano, mostrando que a história da humanidade é muito mais rica e diversificada do que muitas vezes percebemos. Pois é, eu posso até enfatizar que, embora hoje sejamos a única espécie humana sobrevivente, nosso passado compartilhou a Terra com muitas outras formas de vida humana, ok? Legal isso, ok? Estou descobrindo coisa neste livro que eu não sabia. Estou muito empolgada com a leitura do livro Sapiens, de Harari, Uma Breve História da Humanidade. É um best-seller muito conhecido este livro no mundo inteiro. E aí, eu estou destrinchando para vocês, eu estou analisando detalhes, olha que legal. Realmente é muito legal você aprender, você saber. Bem, eu também li um trecho aqui, minha gente, que discute a adaptação e evolução de diferentes espécies humanas em várias partes da Ásia, destacando o Homo erectus e o Homo floresiensis. Vou falar uma comparação simples entre esses exemplos e o conceito de lamarckismo e darwinismo para tornar aí o entendimento mais acessível. Gente, segundo alguns estudos, o lamarckismo, que foi proposto por Jean-Baptiste Lamarck, o lamarckismo, ele sugere que as características adquiridas durante a vida de um organismo podem ser passadas para a próxima geração. Por exemplo, se o animal esticasse o pescoço para alcançar folhas altas, seus descendentes nasceriam com pescoços mais longos. No entanto, essa teoria, gente, foi em grande parte desacreditada pela ciência moderna. Já o darwinismo, proposto aí por Charles Darwin, o darwinismo baseia-se na ideia da seleção natural. Os organismos com características favoráveis têm mais chance de sobreviver e reproduzir, passando essas características para as próximas gerações. Por exemplo, o Homo floresiensis, na Ilha de Flores, passou por um processo de nanismo. Aqueles que eram menores precisavam de menos recursos para sobreviver em um ambiente com recursos limitados. Com o tempo, o nanismo tornou-se, gente, uma característica comum da espécie devido aí à seleção natural, ok? Agora eu vou comparar o exemplo do Homo floresiensis. Presta atenção, gente, por favor. O caso do Homo floresiensis se alinha mais com o darwinismo. Os indivíduos menores tinham uma vantagem em um ambiente com recursos limitados. Então, ao longo de gerações, a espécie evoluiu para ser menor. Não há, gente, evidências de que o Homo floresiensis mudou de tamanho dentro de uma única geração, ou que mudanças adquiridas na vida foram passadas para a prole, o que seria necessário para sustentar o lamarckismo, certo? Portanto, a história do Homo floresiensis é um exemplo de seleção natural em ação, conceito aí central do darwinismo, ok? Que bom fazer essa ponte interessante, darwinismo, lamarckismo. Eu estava lendo no livro A Descoberta do Homo Denisova. Lembram da descoberta em 2010? E é um exemplo fascinante da constante evolução da nossa compreensão sobre a história humana. Vamos explorar isso de uma maneira casual.
e acessível. O Irmão Perdido, ou Denisova. Imagine você em uma expedição, cavando em uma caverna remota na Sibéria, e de repente você encontra um osso de dedo fossilizado. Isso aconteceu em 2010 e os cientistas, após análises genéticas, descobriram que esse dedo pertencia a uma espécie humana até então desconhecida, o Homo denisova. Isso é como encontrar uma peça perdida de um quebra-cabeça gigante na história humana. Quanto mais estão lá fora, uau, essa descoberta levanta uma questão emocionante. Quando os outros irmãos humanos ainda estão escondidos por aí, podem existir muitos outros esperando em cavernas, ilhas ou diferentes climas para serem descobertos. A evolução em diferentes regiões. Enquanto o Homo denisova evoluía na Sibéria, outras espécies se desenvolviam em outras partes do mundo. Na África Oriental, considerada o berço da humanidade, surgiram espécies como Homo rudolfensis e o Homo ergaster. Homo sapiens, o homem sábio, tirando onda. E então, gente, a própria espécie Homo sapiens, o livro fala aqui imodestamente, chamou de Homo sapiens. O livro fala imodestamente, chamou de Homo sapiens. Eu achei interessante, imodestamente, como assim modestamente? Veja, gente, os cientistas que nomearam nossa espécie Homo sapiens, homem sábio, é um pouco como dar a si mesmo um apelido bem legal, não é? Pois é. Tem um toque de orgulho aí, como se estivéssemos nos colocando no topo da escada da sabedoria. Nada modesto, por isso que Harari usa o termo imodestamente, porque realmente não foi nada modesto dar nome ao homem atual de Homo sapiens, ou seja, homem sábio. Então, gente, eu posso destacar como cada descoberta, como a do Homo denisova, nos ajuda a entender melhor nossa própria história e evolução. E claro, como essas descobertas mostram que ainda há muito que nós não sabemos sobre nossos próprios irmãos antigos, ok? Pense no gênero Homo como uma grande família com muitos tipos diferentes de membros, certo? Alguns eram grandes, outros pequenos, alguns eram caçadores habilidosos, enquanto outros preferiam coletar plantas. Eles viviam em diferentes lugares, desde pequenas ilhas até grandes continentes. Mas, no fim das contas, todos eles eram seres humanos como nós. Olha, muitas vezes as pessoas pensam que a evolução é como uma linha reta, onde uma espécie se transforma diretamente em outra. Como se o Homo ergaster virou o Homo erectus, que virou Neandertal, que depois se tornou o Homo sapiens, que somos nós. Mas isso, na verdade, não é como passar de nível no videogame, onde você vai deixando para trás as versões antigas. Não, não, não. Na realidade, diferentes espécies de humanos viveram ao mesmo tempo por cerca de 2 milhões a 10 mil anos atrás. Imagine isso como vários tipos de raposas, ursos e porcos vivendo hoje. Havia uma variedade de humanos, não apenas um tipo por vez, ok? Nossa exclusividade atual é a exceção, não a regra. Hoje nós, Homo sapiens, somos a única espécie humana que sobreviveu. Isso é estranho, considerando a Terra costumava ser um lugar cheio de diferentes espécies de humanos. Nossa situação atual é mais a exceção do que a norma, certo, gente? Por que esquecemos nossos irmãos humanos? Alguém sabe por que esquecemos? Pois é interessante a conclusão que eu cheguei. O autor sugere aqui que talvez tenhamos razões para esquecer ou suprimir a lembrança desses nossos irmãos humanos. Isso é algo intrigante para pensar. Por quê? E como nós, Homo sapiens, nos tornamos a única espécie humana restante? Então, ao conversar com seus amigos, seus alunos, seus pais, seus seguidores, quando você estiver lendo o livro Sapiens, você pode destacar como a história humana é muito mais complexa e diversificada que uma simples linha evolutiva, e como a existência de várias espécies humanas ao mesmo tempo era normal, algo que hoje parece tão estranho e distante. E aí, galera, tá animada? Preparados para mais aventuras sobre a série Sapiens? Uma breve história da humanidade? Super divertida história da humanidade. Se você curtiu as histórias malucas dos nossos antepassados, os Homo habilis,
os faça você mesmo do período pré-histórico e os neandertais, os marombeiros das cavernas. Você não pode perder o que vem por aí. Nos próximos episódios, vamos descobrir juntos. Será que os Homo sapiens eram os nerds da pré-história? Como eles venceram as competições do reality show da Revolução? E o mais importante, conseguiremos finalmente entender por que inventaram a dieta paleolítica? Então, se você quer aprender e ainda impressionar a galera com seu conhecimento sobre nossos parentes distantes, já sabe, fiquem ligados nos próximos episódios da série Sapiens. Vai ser mais emocionante que descobrir fogo pela primeira vez ou inventar roda. E olha que essas foram grandes novidades da época. Então, até lá, mantenham-se curiosos e, claro, divirtam-se.